Um velho homem, antes de morrer, me deixou um ensinamento interessante, uma reflexão interessante de uma história que aconteceu há muitos anos atrás. Eu guardei essa história, guardei esse ensinamento para mim, queria compartilhar aqui. Havia um homem há muito tempo atrás que tinha uma enfermidade. Ele era deficiente, né? Ele não andava, ele tinha problema nas pernas e passou cerca de 38 anos desse jeito. Vivia no tanque de Bethesda e ele ficava lá à espera de um milagre. Ele ficava lá à espera de um milagre, pois havia um relato que nesse tanque havia um anjo que descia e quem chegasse ali naquele tanque, tocasse na água, havia de ter um milagre, né, naquela pessoa. E ele, com a enfermidade dele, né, sem poder andar, ele queria chegar até o tanque, mas nunca conseguia, porque sempre que ele ia até o tanque se rastejando, outras pessoas que andavam, outras pessoas que tinham outras enfermidades que eram menos pior que a dele, chegavam primeiro que ele e assim eram curadas. E esse homem ficou cerca de 38 anos até acontecer o dia de... Chegou alguém que poderia curá-lo, alguém que poderia tirar essa enfermidade dele e ele poderia voltar a andar. E essa história, esse fato, né, que eu estou narrando aqui, aconteceu e está relatado no livro de João, capítulo 5, versículos 5 até o 9. É onde passa essa história, onde essa história tem um final mais do que feliz. Esse homem conhece alguém que pode não só curá-lo, mas pode levá-lo até um caminho bem mais além, o caminho da vida, o caminho da salvação. E esse homem era Jesus. Se apresentou a esse homem e perguntou se ele queria ser curado. Nós como humanos, nós como pecadores falhos, sempre colocamos várias desculpas porque algo está acontecendo na nossa vida e a gente não consegue. Ele relatou que não conseguia chegar lá porque ninguém conseguia levar ele. Disse que não conseguia chegar lá pela sua deficiência. E ele tinha a esperança de ter esse milagre. Foi aí onde Jesus chegou e perguntou a ele se ele queria ser curado, né? Depois de algumas desculpas, Jesus assim fez, né? O curou. E como eu falei, essa história está relatada lá no livro de João, capítulo 5, versículo 5 até o 9. Mas o interessante dessa história, desse fato, né, que aconteceu, foi o relato do pastor, do antigo pastor da gente. O pastor foi para a glória, né? Ele morreu, mas antes de morrer deixou essa lição para a gente. Em um dos sermões dele, ele apresentou essa história e falou de uma forma que a gente poderia pensar, poderia refletir sobre o que tinha acontecido ali. E a gente para refletir. As palavras do pastor fez a gente pensar, dizendo: imagina como esse homem estava lá, 38 anos, naquele poço, naquele tanque lá, no chão, né, à espera de um milagre. Imagina como esse homem estava sujo, né? Provavelmente tinha feito as suas necessidades, ele não andava, né? Então as necessidades eram feitas ali, e ele estava todo sujo, sem esperança, estava com um sentimento de vazio muito grande, porque ele não tinha a locomoção e não tinha mais desejo até de fazer mais nada, né, da vida dele. E o pastor falou sobre a gente refletir sobre isso. Imagina como esse homem estava, e imagina que a gente também é assim que a gente estava também antes de conhecer Jesus. Vim falar um pouco, né, dessa reflexão porque eu estava com esse canal aqui parado
porque eu fazia outro tipo de conteúdo e estava sem um pouco de vontade de fazer o que eu fazia antes. E eu decidi agora falar com aqueles que ainda não conhecem o único e verdadeiro Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E eu aproveitei aqui esse canal que eu tenho, que estava parado, aproveitei para falar aqueles que ainda estão perdidos, aquelas ovelhas que ainda não acharam ainda seu pastor. Eu venho falar com eles agora. E nessa história eu quero relatar isso, como eu era antes de conhecer Jesus. Estava sujo do pecado, igual esse homem que estava lá no tanque esperando um milagre, sem esperança, com um vazio enorme no coração, pois eu não tinha um sentido, eu não sabia o que era o amor de um Deus que, mesmo sabendo quem a gente é, perverso muitas vezes, coração inclinado para o mal, mesmo assim ele vem ao nosso encontro e traz seu amor, seu perdão conosco. Foi onde eu conheci Jesus Cristo, entendendo, conhecendo seus milagres, o seu caráter, a sua humanidade, também a sua grandeza, né, como Deus e Santo. E hoje eu venho aqui falar com você que ainda não conhece, esse vazio que está dentro do seu coração, essa falta de esperança, essa ansiedade de uma forma de sentido da vida, pode passar com ele. Ele, do mesmo jeito que ele fez com esse homem que ficou 38 anos ali esperando um milagre, ele veio até seu encontro, porque nós sozinhos muitas vezes não conseguimos ir até a Deus, mas ele sim, com a sua grandeza, com todo o seu poder, ele consegue vir até nós, pegar na nossa mão e perdoar nossos pecados. Basta a gente se arrepender, basta a gente ter a noção de que a gente quebrou os mandamentos, nós nascemos no pecado. Nosso primeiro pai Adão pecou e com isso carregamos esse pecado para nós. E eu estou aqui com essa missão que Jesus nos deixou, que é o ID, né? ID pregar o Evangelho por todo mundo. Eu aproveitei esse canal aqui para estar falando do amor, da misericórdia e de todo o poder, né? Toda a sua majestade e santidade. Vim aqui falar com você que ainda se acha perdido, aquele que tem o mesmo vazio no coração que eu tinha antes. Eu vim aqui falar com você. Existe um Deus que cuida de você mesmo sem você o conhecê-lo. Existe um Deus que te criou. Existe um Deus que está à espera aí, de braços abertos, dos filhos dele, aqueles que se afastaram. Deus ainda abre os seus braços e te espera. Se você se arrepender e seguir os caminhos e os mandamentos aí de Jesus Cristo, você vai ganhar uma nova vida. E eu venho aqui aproveitar para falar desse grande amor que é o amor de Jesus conosco. Igual esse homem estava no chão lá esperando um milagre, eu também estava esperando um milagre, esperando alguém estender sua mão e me ajudar aí a preencher todo esse vazio que eu tinha no meu coração. E só ele conseguiu preencher isso. Hoje meu coração está cheio de graça, de amor, por causa desse amor que é Jesus Cristo. Eu venho aqui falar com você que ainda está perdido. Você é aquela ovelha que fugiu, mas o pastor está te esperando e está te buscando. Basta você também ouvi-lo, escutar sua voz e seus passos, porque ele está com certeza indo ao seu encontro. Mas basta você entregar sua vida a ele. Faça uma oração, peça a Deus verdadeiramente que
se existe um Deus, né? Como eu também fiz essa oração, se existe um Deus, que esse Deus seja revelado para mim, que eu entenda a sua mensagem, entenda a sua vontade. E foi isso que eu fiz. E hoje a minha vida está entregue a Ele. Eu agradeço por vocês terem assistido. Até o próximo vídeo. Deus abençoe e oro por vocês. Até uma próxima, se Deus quiser.